Se o seu problema parece que não tem jeito, e até pela medicina se desenganou, se é pelo um amigo ou um parente envolvidos com drogas ou na beira da morte, saiba que um alto preço Jesus já pagou por mim e por você. Deus faz milagres, é só acreditar em Jesus. Deus faz milagres, é só acreditar que eu creio. Você pode cantar esse coro comigo? Deus faz milagres, faz milagres. É só acreditar, é só acreditar em Jesus. Deus faz milagres, é só acreditar que Ele faz. Só mais uma vez, eu quero ouvir vocês cantando. Deus faz milagres, é só acreditar em Jesus. Só acreditar em Jesus. Deus faz milagres. Deus faz milagre, é só acreditar que Ele faz. Só acreditar que Ele faz. Ó, restaura minha casa, Senhor. Eu preciso tanto de um milagre. Cura minha vida, Senhor. A minha fé que me dá forças pra viver e vencer. Canta aí. Deus faz milagre. Ele faz se você acreditar. Só acreditar em Jesus. Oh, Deus faz milagres, que Ele faz. Deus faz. Deus faz milagre, é só acreditar em Jesus. Deus faz milagres, é só acreditar que Ele faz. Deus faz. Você pode cantar. Creia nisso, é o nosso tema do mês. É o nosso tema. Nós cremos em milagres. Deus faz. Deus faz milagres. É só acreditar que Ele faz. É só acreditar que Ele faz. É só acreditar que Deus faz. Diga, eu acredito, e aplauda ao Senhor. Obrigado, Luciano. Obrigado, banda. Silas, vem pra cá. Obrigado, Lu. Gente, obrigado. Deus abençoe. Pastor Silas, não preciso dizer que você está em casa, né? Silas é uma daquelas pessoas assim, fora da caixa, fora da curva, sensacional. Homem de Deus, bom pastor, bom marido, bom pai. É um grande amigo também, viu? E se você sentiu de Deus aí fazer um pix de R$1.000, você fica na liberdade. Isso gosta de um pix, irmão? Isso gosta de um pix? Ele fica pedindo pix pro Léo. Eu falei assim, você não vai arrumar nada com o Léo, filho. O Léo é pão duro, filho. Isso, filha, fica à vontade.
Aleluia, boa noite a todos. A graça e a paz seja com todos. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria poder cultuar a Deus aqui essa noite, ter a responsabilidade de ministrar a palavra dele, que é viva, que é eficaz. Tenho certeza que a palavra que Deus me deu, ela vai ser uma palavra encorajadora para você nessa noite. Amém? Deus abençoe toda a igreja. Pastor Divino, obrigado pela amizade, pelo convite, pela confiança. Estamos unidos lá na nossa igreja. Todo culto nós temos levantado um clamor pela Camila, pelo Léo, pela Sofia, pela Bela, pela Gessilda, pelo pastor, crendo que ele está fazendo. Amém? O nosso maior inimigo, eu tenho falado, é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem reservado para toda essa família. Amém? Estou feliz antes de eu ler a palavra. Deus abençoe todos os pastores aqui, pastor Nilson aí, os demais obreiros. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui pessoas amadas. Pastor Antônio Marcos, pastor Wellington, pastor Júnior ali atrás, mas a família que não para de crescer. Pastor Júnior está povoando a terra. Está vindo aí o terceiro de 6. A esposa dele fica até com raiva de mim. E está ali a sogra também, ali, a Nailda, Claudiana também, mais a namorada. Que Deus abençoe, é uma alegria ter todos vocês aqui essa noite. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia, um texto muito conhecido, Wellington Sabino. Um texto muito conhecido e muito sugestivo para essa noite, que está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Vou esperar você encontrar. João, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Todos acharam? Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Repita comigo: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou-a com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: disse Marta, sei que ele também há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Até aqui. Amém. Eu queria começar com uma declaração. Jesus, pastor Ayrton, Jesus, ele é incomparável. Não houve, não há
e não haverá alguém como Jesus. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum imperador exerceu ou exercerá tanta influência como o nosso mestre. Eu disse que Jesus, ele é incomparável. E eu queria ir além e dizer que Jesus, pastor Wellington, é insuperável. Jesus, pastor divino, é o maior mestre que já pisou nessa terra. E vale a pena dizer que Jesus, ele nunca escreveu um único livro. Eu vou além. Jesus nunca escreveu nem sequer uma página. A única coisa que nós sabemos que ele escreveu foi escrito na areia. E a gente não sabe o que foi. Jesus nunca, pastor Antônio Marcos, Jesus nunca cursou uma graduação. Ele nunca fez uma pós. Ele nunca fez um doutorado. Ele nunca lecionou em nenhuma universidade. Mas, porém, contudo, entretanto, ele foi o maior de todos os mestres. A sua vida, a sua doutrina, os seus ensinamentos continuam influenciando e mudando a vida de milhares de pessoas. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu escrevi 3 livros sobre Jesus. No ano de 2017, eu fiz o lançamento de um livro chamado Aprendendo a Orar com Jesus. 2 anos depois, eu escrevi e lancei outro livro chamado Aprendendo com as Parábolas de Jesus. Ano passado, eu fiz o lançamento de mais um livro sobre Jesus, chamado Discipulado pela Ótica de Jesus. E se Deus permitir, pastor Ayrton, eu estou escrevendo outro livro, pastor Antônio Marcos, sobre os milagres de Jesus. Eu confesso que eu acredito na literalidade de todos os milagres. Eu vou repetir, porque já tem pastor aí na internet que não acredita na literalidade dos milagres. Eu creio. Cada milagre aconteceu porque o Messias, ele seria poderoso em obras. Quando ele começa o seu ministério, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar o ano aceitável, para dar vista aos cegos, para colocar em liberdade os presos e por aí vai. Eu acredito, pastor divino, na literalidade de cada milagre. Porém, eu também creio que
cada milagre tem caráter pedagógico. Cada milagre que Jesus realizou tem um caráter pedagógico. Eu sou apaixonado, pastor Nilson, pelos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, eu vou confessar algo aqui. Eu admiro muito mais ainda o evangelho escrito por João. Eu tenho um carinho muito grande, pastor Antônio Marcos, pelo evangelho joanino, por várias coisas. Mas eu queria destacar apenas uma delas. Todo milagre, guarda bem, eu vou falar agora. Todo milagre que Jesus realizou, João chama de sinal. Eu vou repetir. Todo milagre que Jesus realizou, João, ele chama de sinal. Raymond Brown, na sua excelente obra do Comentário de João, ele fala que o evangelho escrito por João é o evangelho dos sinais. O sinal é diferente de um milagre. Quando Jesus transformou a água em vinho, no capítulo 2, João fala assim: e Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que é milagre? Deus faz milagres. A pergunta é: o que é um milagre? Um milagre, segundo, tem um professor que eu tenho que vigiar mais hoje. Um milagre, segundo o dicionário, é uma ocorrência extraordinária. É um acontecimento admirável e espantoso. Segundo Aurélio, milagre é um acontecimento admirável e espantoso. Porém, no dicionário teológico, a minha alma, pastor Divino, vibra. Por quê? Segundo o dicionário Vini, milagres são sinais da presença ativa de Deus no meio do seu povo. É a presença de Deus atuando e mudando, alterando aquilo que era impossível. Quem crê que a presença dele está aqui essa noite, levanta a mão e diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Um milagre é capaz, pastor Divino, é uma alteração repentina e insólita de determinismos naturais. De repente, basta uma palavra, aleluia, é menos de um segundo, a presença dele é capaz de mudar aquilo que era impossível, aleluia. A pergunta é, Wellington, o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para alguma coisa maior.
Eu vou repetir. Sinais apontam para algo maior. Sinais têm o objetivo, pastor Nilson, de comunicar uma verdade. A pergunta é: o que um milagre de Lázaro quer nos comunicar? O que é que esse milagre quer nos comunicar? Nós temos nos evangelhos canônicos 35 milagres. Este foi o último. Segundo os estudiosos, este foi o último milagre público de Jesus. Agora, vamos falar a verdade. Jesus fez muito mais do que isso. João fala no final, o último versículo do Evangelho de João diz assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E a notícia boa para a Nova Vida, para Camila, é que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele não mudou. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Agora a pergunta é: o que é que a gente pode aprender com esse sinal? Em primeiro lugar, isso aqui é para você glorificar. A Bíblia fala, pastor Divino, que Lázaro estava enfermo. A irmã Maria e a outra irmã Marta chama um mensageiro, e o mensageiro vai levar, não é um pedido, o mensageiro leva uma sugestão, e eu vou provar. O mensageiro, ele sai de Betânia, e é engraçado que eu estava lendo hoje no Raymond Brau, que a palavra Betânia, alguns falam que é casa de figo, porém, a tradução mais correta seria casa de aflição. Betânia significa casa de aflição. E o mensageiro vai. E o mensageiro, pastor Nilson, ele leva uma sugestão. Qual é a sugestão? Está enfermo aquele que tu amas. Olha o recado. Aquele que tu amas, ele está enfermo. Quando a gente vê o verso 3, está claro que Jesus amava a Lázaro. O recado, a sugestão foi: aquele que tu amas está enfermo. E no verso 5 diz: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Sabe o que esse sinal quer nos comunicar? Em primeiro lugar, que nós somos amados por Deus.
você é amado por Deus. A sua família é amada por Deus. Deus, Ele ama. Deus, Ele ama Camila. Deus, Ele ama o Léo. Deus, Ele ama a Sofia. Deus, Ele ama a Bela. Deus ama a Jacilda. Deus ama o pastor Divino. Ele nos ama. Aleluia. O amor de Deus. Tem gente, tá gravando aí, mas eu vou falar, né? A minha mãe tem muita dificuldade de verbalizar. Eu nunca ouvi da boca da minha mãe, eu te amo. Eu sei que ela me ama. Eu não tenho dúvidas, pastor. A minha mãe me carregou 17 anos. A minha mãe abdicou da vida dela 17 anos de tratamento. Eu sei que ela me ama, mas ela nunca me disse. Eu fico chateando ela. Eu chego lá e falo, ô véia, me dá um beijo. E ela tem dificuldade de externar, de verbalizar. Deus não. Deus nunca teve dificuldade em dizer eu te amo. Quando eu olho para a Bíblia, pastor Antônio Marcos, Deus, Ele está sempre declarando seu amor. Malaquias, capítulo 1, verso 2, a declaração de Deus é assim: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Em outra tradução diz, eu sempre vos amei. Aleluia. Oséias 11 e o verso 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. Jeremias 31 e o verso 3. Eu amo essa passagem. Jeremias 31 e verso 3. A minha tradução diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Levanta a mão direita, você é amado dele. Você é amado dele. Você é amado dele. E essa noite ele está dizendo: eu sempre te amei. Eu vos tenho amado. Aleluia. O amor dele é incondicional. É imensurável. Ele ama. Como canta a Ana Paula Valadão: se eu estou de pé, Ele me ama. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Se eu estou fraco, Ele me ama. Se eu estou forte, Ele me ama. Irmãos, isso, aleluia, isso por si só já bastaria. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados do Pai. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, e Jesus, Claudian, amava a Lázaro. O amor de Deus é comprovado. Paulo chega a dizer que Ele nos ama tanto, que Ele deu seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e 8, Deus prova o seu
amor. Ele ama e ele prova que ama. Aleluia. Agora tem o outro lado da moeda, viu, pastor? É uma moeda só com dois lados. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, Jesus amava a Lázaro, mas o amor, pastor divino, o amor de Jesus, o amor de Deus não dá blindagem para ninguém. O amor de Deus não garante imunidade de aflições, de experiências amargas. Não dá blindagem das enfermidades. Lázaro adoeceu, mesmo sendo amado por Jesus. O pastor Wellington me levou para falar no seminário agora em julho, e eu falei: isso aqui é um tapa na cara da teologia da prosperidade. Crente não pode adoecer? Pode. Crente adoece. O amor de Deus, apesar de ser imensurável, ele não garante imunidade e blindagem. O amor de Deus nunca imunizou o povo do cativeiro, de fornalhas, de covas de leões, de calamidades. O amor de Deus nunca imunizou dos ventos, das tempestades, do inverno, porque o inverno chega, o tempo de chorar chega, o tempo de plantear, ele chega. O amor de Deus, ele nunca impediu do barco existencial da nossa vida ser açoitado. Tem hora que o barco... Se eu fosse contar tudo que eu passei e o que eu passo ainda, eu sou doutor. Eu tenho doutorado e eu vou reivindicar isso. Eu sou doutor em sofriologia. Eu tenho esse doutorado. Esse aí ninguém. Pastor Júnior está aqui. Domingo lá no altar da igreja. Estava eu, ele e o pastor Mateus. O pastor Mateus olhou e falou: eu não aguentaria passar pelo senhor pastor, não. Eu sou doutor em sofriologia, mas eu sou amado dele. Ele me ama, 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 ele me ama. Ele ama. Agora escute. Em terceiro lugar, pastor Antônio Marcos, a questão é o X da questão é: como é que eu vou conciliar o amor de Deus e o meu sofrimento? Parece um paradoxo. Parece paradoxal. E isso aqui, deixa eu falar bem devagar. Você sabia que esse paradoxo tem feito muita gente naufragar na fé?
tem gente boa. Eu estava relendo hoje à tarde Bart Ehrman. Ele é considerado uma autoridade em manuscritos da Bíblia, formado no seminário de Moody, no norte da Califórnia. Ele era crente. Ele fala no livro dele, pastor Divino, eu estava lendo hoje à tarde, ele fala no livro dele que com 15 anos ele experimentou o novo nascimento. Quem é calvinista não vai acreditar, e nem eu. Ele diz, hoje à tarde eu reli, com 15 anos eu experimentei o novo nascimento. Todavia, quando ele começou a aprofundar no sofrimento humano, ele começou a questionar: ou Deus não é soberano, ou Deus não é amor. E ele vai dizer que a dúvida que gerou na cabeça dele levou ele para o agnosticismo. Ele perdeu a fé porque ele não consegue conciliar o amor de Deus e o sofrimento humano. Se Deus nos ama, por que a gente sofre? Se Deus é amor, por que nós enfrentamos experiências amargas? Isso não é coisa do Bart Ehrman. Isso passou na cabeça de Marta e Maria. Isso passou. E não é, eu estou preparando, essa semana eu comecei a elaborar um sermão sobre Asaf. Asaf é outro que ele quase desviou. Por quê? Porque ele via o ímpio prosperar, ter saúde. Você já viu? Está gravando aí, o pastor Divino é político, mas tem um lado bom da política, mas tem um lado podre, viu? Você já viu que tem uns políticos aí que não morrem de jeito nenhum, gente? Aí, olha só, na cabeça de Asaf, ele falava: esses homens aí não tem temor, fica zombando, e está ganhando, está enriquecendo. E eu, quem era Asaf? Era o músico principal de Israel. Ele tinha uma escola de adoração. Ele cantaria hoje: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador, mas quase calou. Por quê? Porque o sofrimento, eu já estou caminhando para aplicar aqui, o sofrimento, ele acaba, pastor Divino, gerando questionamento interno e externo. Eu vou repetir. O sofrimento, Claudiano, ele gera questionamentos internos e externos. Se Deus nos ama, por que a gente sofre? Se Deus nos ama,
por que a vida é tão difícil? Se Deus nos ama, por que as promessas não se cumprem? Se Deus nos ama, por que a gente passa tanta dificuldade? E o pior, além dos questionamentos da alma, tem gente ímpia que olha e fala: você não é crente. Onde está o teu Deus? Se você ler o verso 37, tem como colocar aí João 11 e 37. Marta e Maria, além de estar enfrentando a dor do luto, está sendo questionada, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ei! Cadê Jesus? Quando Jesus recebeu o recado, está enfermo aquele que tu amas, Jesus ainda demorou 2 dias. Segundo o Raymond Bell, a distância de Betânia até onde Jesus estava era 32 quilômetros. A maioria dos estudiosos acreditam que quando o mensageiro saiu, Lázaro morreu, pastor Nilson. Quando o mensageiro chega lá, está enfermo aquele que tu amas. Jesus fala assim: vai lá e diz que essa enfermidade não é para a morte. É um dia para levar o recado e outro dia para voltar. Quando o mensageiro chega, Lázaro já tinha morrido. Já tinha sido sepultado, porque no Oriente Médio, o sepultamento por causa da temperatura era no mesmo dia. Agora imagina a cabeça do mensageiro. A enfermidade não é para a morte. Mas morreu. Fake news. Se fosse a Rede Globo, o William Bonner, ele ia falar: Jesus está divulgando fake news. Fake news aí da direita. O mensageiro vai levar. E não! Eu fico imaginando, cadê Jesus? Sabe por quê? Só no mês passado agora, eu encontrei um pastor divino esse ano no velório, lá no cemitério. Depois daquele dia, eu já voltei 5 vezes. Eu falei: misericórdia, eu estou virando pastor de cemitério. Aí, olha só, pastor divino, na hora do velório, aquele dia o senhor viu que eu cheguei correndo. Eu cheguei atrasado porque o falecido já ia ser sepultado. A minha esposa com um saltão correndo no cemitério. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Graças a Deus, a hora que eu cheguei, eu gritei: para! Eu quero ver. A esposa confidenciou que já estava preocupada porque eu não cheguei a tempo. Imagina na cabeça de Marta e Maria, porque Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva
de Naim. Então, enquanto o corpo está aqui, eu ainda acredito. Enquanto o corpo não foi sepultado, ele pode chegar, pastor Antônio Marcos. Jesus não chegou. Não chegou no primeiro, não chegou no segundo e não chegou no terceiro. Eu fui imaginando a cabeça de Marta. Por que ele não veio? Por que, pastor Nilson? Ele, da onde ele estava, ele não liberou uma palavra. Igual fez com o servo do centurião. Basta uma palavra. Jesus não foi, Jesus não liberou palavra. Jesus ficou 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus fala aos discípulos: vamos para Betânia, eu vou despertar Lázaro. Jesus estava ameaçado de morte. Aí os discípulos olham e falam: os judeus estão querendo matar o senhor vai para lá. Aí Jesus fala assim: eu vou. Se alguém anda de dia, não tropeça, mas se anda à noite e tal. Aí os discípulos falam: Jesus, se está dormindo, está bem. Aí Jesus fala assim: Wellington, Lázaro morreu. E eu me alegro. Que é isso? Verso 15. Jesus fala, verso de número 15. Dá para colocar aí. E por vossa causa eu me alegro. Que parece loucura, pastor divino. Esse Jesus aí é o que? Masoquista? É esquerdista? Quanto pior o sofrimento, melhor. Jesus está sendo o quê? Irônico. E por vossa causa eu me alegro, porque lá eu não estivesse, para que possais crer. A alegria de Jesus não é com o sofrimento de Marta e nem de Maria. A alegria de Jesus é porque o sinal de que Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Camila, Jesus é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Aleluia. Para me encerrar, tem hora, eu vou falar a verdade, pastor, tem hora que parece que Jesus demora demais. Meu Deus do céu, eu estou enfrentando uma luta aí, uma das. Um dia desse eu fui para a igreja sozinho à tarde, igual doido. Apressa-te, Senhor! Aí alguém passou na rua: ô pastor, Salmo 40. Eu falei: já estou no 70. Esperar? Esperei não, eu quero, apressa-te. Salmo 13. Até quando? 4 vezes o salmista diz: até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O verso 2: até quando
eu estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo. Eu sei que tem gente aqui que já orou assim. Até quando a Camila vai estar lá? Até quando? 29 anos, é isso, pastor? 35 anos, nova. Até quando? Até quando? E aí a nossa cabeça começa a ter dificuldade. Parece que Deus está demorando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pastor Ailton, quando Jesus chega, a Marta olha e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. O Senhor chegou atrasado. Atrasado. Marta, ela usa no passado. Ela conjugou o verbo no passado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou demais. Sabe o que eu aprendi, pastor Divino? Acalmou o seu coração. Pai, eu sei que é difícil. O meu filho está tirando meu sono ultimamente. Eu sei que pai e a mãe nem se fala. Mas sabe o que eu aprendo? Eu falei que o mensageiro levou uma sugestão. Não é eu que disse isso. Raymond Brau. Ele vai dizer, eu anotei aqui, e vou ler para você. Jesus não é movido por sugestão. Lembra de Caná da Galileia? A mãe sugere: meu filho, acabou o vinho. É uma sugestão. Você está aí, ó. Você pode resolver aqui. Jesus olha e fala: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Nem em Caná e nem em Betânia, Jesus não é movido por sugestão. Jesus tem a hora certa de operar um milagre. Eu quero profetizar isso na vida da Camila. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. A Marta, pastor, você é professor aí, ó. A Marta, ela sabia conjugar o verbo no passado e no futuro. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, seu irmão há de ressurgir. A Marta saiu do passado e foi para o futuro. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias. O que a Marta não sabia é que Jesus não opera, não é no passado e não é no futuro, é no presente. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Deus
Deus faz milagre, é só acreditar que Ele faz, Ele faz, Ele faz. Ele faz, aleluia. Para me encerrar, eu vou olhar agora. Ei, todo milagre tem um propósito divino. Às vezes eu não sei, eu não compreendo tudo, mas eu sei, para a glória de Deus. Jesus falou, olha, essa enfermidade não é para a morte. Verso 4, é para a glória de Deus. Em segundo lugar, é para fortalecer a nossa fé. A minha oração é que Deus fortaleça a fé da Camila, a fé do Léo, a fé da Gisilda, a fé do pastor Divino. A fé é fortalecida, a fé é aumentada. Verso 15 e verso 42. Se creres, Deus faz milagre. E em último lugar, pastor Ayrton, a minha alma vibrou aqui. Sabe por quê? Esse sinal é para revelar que aquele que é a vida, ele vence a morte. Aquele que é a vida vence a morte. Ele vence a morte. Fica de pé aí, eu vou orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para mim aqui. Antes de eu orar, pastor Divino, havia uma crença rabínica. Guarda bem que eu vou falar, não é Bíblia. É uma crença rabínica que o Espírito ficava rodeando o corpo até o terceiro dia, pastor Nilson. Os rabinos acreditavam que o Espírito ficava rodeando o corpo até o terceiro dia. Se Jesus chega no primeiro dia, não foi milagre. Se Jesus chega no segundo dia, foi o Espírito que voltou. Se Jesus chega no terceiro dia, o Espírito voltou no limite. Mas no quarto dia, é só a presença de Deus. Eu queria que você estendesse as mãos. Nós vamos orar pela Camila, onde ela está agora. Lá na igreja nós temos levantado a mão ali. E eu sei que a mão do Senhor é sobre ela. A vida está lá. Jesus é a vida. Não há impossível para Ele. Pastor Divino, tenha a fé renovada. Tenha a fé fortalecida aí. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Levanta a tua mão e abre a tua boca aí. Vai profetizando aí. Vai liberando uma palavra aí. Vai, abre a boca aí. Oh, Camila! Receba vida, receba cura, receba em nome de Jesus. Vai acontecer milagre. Ele fará, Ele fará, Ele fará. Ele fará. A igreja ora, a igreja clama. Vai orando aí, vai orando, ore, creia que toda incredulidade cai por terra. Aleluia, eu creio.